Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em comemoração ao mês Outubro Rosa, a gente trouxe aqui nada mais nada menos do que essa linda, né, Su? Obrigada, né? Então, a Su, ela vai contar um pouquinho mais sobre a vivência dela com a doença, que é o câncer de mama. A gente vai ser bem específico com esse tema mesmo, para a gente poder passar um pouquinho mais para as pessoas, para quem vai assistir o vídeo e a live, no caso, sobre a doença, sobre os pontos de vista e tudo mais. Primeira pergunta é sobre o começo. Como que você descobriu? Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu descobri em 2016, em setembro de 2016, na verdade, fazendo toque mesmo, né? Fazendo toque debaixo do chuveiro. O autoexame. E o autoexame. E aí notei um carocinho bem pequenininho, mas como estava bem próximo de eu menstruar, eu achei que estava tudo normal porque eu ia menstruar. Aí esperei, menstruei e o carocinho continuou lá. E além de continuar, ele ainda começou a crescer. E eu, passou 15 dias, eu fui pro mastologista, procurei um mastologista para poder fazer o exame. E aí ele falou comigo, olha, provavelmente não é uma coisa tão simples. Nós vamos fazer uma biópsia e a partir da biópsia eu vou te falar o que é. Mas isso aqui não é uma coisa tão simples. Então depois desse carocinho, o meu seio ele ficou bem rígido. Ficou parecendo que eu tinha uma prótese mesmo de silicone. Ficou bem rígido. Isso em questão de 2 semanas, 15 dias. Foi bem rápido. Foi bem rápido a progressão do câncer. Você descobriu ele basicamente no começo? Você tem essa informação? Na verdade não foi começo, né? Porque uma célula cancerígena, ela multiplica muito rápido. Isso. E de 1 centímetro, uma célula de 1 centímetro, ela tem milhares de células tumorais já. Isso. Então a progressão é muito rápida. Quando é diagnosticado, quando a gente faz a biópsia que já vem o resultado, você já está com a doença. Então, na verdade, né? Diferente, né? Isso. Você diagnosticou muito cedo ou muito tarde, Isso. você só, às vezes, facilita em alguns pontos, em alguns outros pontos. O diagnóstico precoce, ele ajuda a fazer o tratamento, né? Você tem um tratamento mais tranquilo, assim como foi o meu no início. Mas a prevenção mesmo, outubro começa e a gente começa a falar, né? Sobre outubro rosa, prevenção. A prevenção, na verdade, é você não deixar a célula chegar a esse ponto, né? É você Isso cuidar mesmo. do seu corpo, cuidar do seu emocional, da sua alimentação, não ingerir tanta coisa química, né? Poluição, a gente está num mundo, na verdade, que nós, seres humanos, não cuidamos do nosso planeta, né? De tudo aquilo que Deus deixou aí pra gente. E até o ar tá irrespirável ultimamente. Então, na verdade, prevenção é a gente não chegar a esse ponto do diagnóstico. Porque quando você é diagnosticada, a doença já tá aí. Já está avançado. Sim. Com certeza. Você... Como que eu posso passar essa pergunta agora? A partir do momento que você descobriu o resultado para você, como que foi esse resultado? Você já estava meio que preparada, porque o médico no dia do exame, da biópsia, ele já tinha te falado que não era uma coisa tão simples. Sim. E pegar o resultado e ter a certeza de que realmente não era tão simples. Como que foi? Foi muito triste, na verdade. A gente nunca espera chegar a um diagnóstico desse, né? Você está com câncer. Então, e é uma palavra tão pesada, né? Uma frase tão pesada. Super pesada. Então foi muito difícil, porque eu estava iniciando. Uma coisa é você conhecer alguém que faz um tratamento, outra coisa é você passar por aquilo. Você está naquela situação, agora eu era paciente. Isso. E aí onde começou? E aí eu comecei todo o tratamento, comecei a quimioterapia em dezembro de 2016. Foi rápido, né? Foi, o processo foi rápido. O diagnóstico foi em setembro, entrei com os papéis e em dezembro eu iniciei. Dia 14 de dezembro de 2016. Fiz 6 meses de quimioterapia
Graças a Deus suportei bem, meu corpo suportou bem. Acompanhada de nutricionista, de psicólogo, de tudo que eu podia fazer acompanhamento, eu fazia. Então, busquei muita informação, comecei a ler sobre o assunto e a entender mesmo sobre o porquê o meu corpo estava doente. E aí eu fui conseguindo passar. Foi muito complicado chegar nesse ponto, porque a gente é ser humano, né? Então tem as limitações de ser humano. Então, assim, eu trabalhei muito a minha fé, me ajudou muito mesmo. A fé é muito importante. A gente acreditar, né, que existe uma força maior que sustenta a gente e continuar prosseguindo. Até porque familiares, amigos, todo mundo muito preocupado com a gente. E a gente sendo forte, as pessoas ficam felizes. Porque a gente está correndo atrás do tratamento. E foi assim, foi desenvolvendo. Eu terminei a quimio, fiquei 30 dias de repouso. Depois retirei todo o seio direito, tive que tirar a mama, né? E aí mandaram para São Paulo, eles fazem todo um estudo sobre isso. E aí tava tudo tranquilo, eu fiz 25 sessões de radioterapia no seio e ficou tudo bem. E aí eles marcaram a cirurgia para colocar a prótese. Isso tudo no intervalo de setembro a dezembro de 2017. Então eu fiquei um ano e 2 meses nesse processo de tratamento da doença. Isso, do primeiro tratamento. E aí, depois disso tudo, eu estava arrumando já os papéis, né? A documentação toda para colocar a prótese. E super feliz, e indo, todo mundo me dando força. E deu uma metástase no cérebro. Em junho de 2018, ano passado, há um ano atrás. Foi onde você foi diagnosticada com metástase cerebral. Por este motivo, você não conseguiu fazer a cirurgia de reconstrução de mama, certo? Sim, verdade. E aí eu não fiz mais a cirurgia de reconstrução, porque eu tive muita dor de cabeça e comecei a ter um pouco de desequilíbrio. E aí falava com o médico falava comigo que era normal por causa do meu tratamento, de passado por um tratamento muito forte, tomado medicações muito fortes, né? Quimioterapia muito forte. Mas eu passei um tratamento muito tranquilo. E aí comecei a tomar remédio para dores. Aí tomava esses remédios. Quando acabava o horário do remédio, quando estava vespando, né, a hora para eu tomar outro comprimido, aí a cabeça doía de novo, tinha um pouco de desequilíbrio. E aí foram 3 consultas com o médico oncologista. Depois disso tudo, fiz tomografia e aí deu uma metástase no cérebro, porque o cérebro da gente tem uma calota que chama calota intracraniana e ela protege o cérebro, é como se fosse uma camada de proteção mesmo, que envolve. Então nada chega lá, nada chega no cérebro. E assim, são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tratamento, informações e tal. E aí a médica falou comigo, a gente vai voltar para quimioterapia. E aí eu voltei para quimioterapia. Voltei a fazer quimioterapia depois de 5 sessões de quimioterapia. Fiz uma radioterapia de urgência primeiro no cérebro. Foram 10 sessões de radioterapia direto no cérebro. O cabelo caiu de novo, fiquei careca 2 vezes. Já fiquei careca 2 vezes. E aí, pra amenizar, usava lenço, usava peruca. Aí adaptei mais com lenço, que é bem mais fresquinho. Peruca esquenta bastante. Eu acho que às vezes fica bem artificial, dependendo do material da peruca. Mas foi super tranquilo pra mim. E uma coisa muito importante, aceitar. Né? Foi muito... O meu tratamento começou a ficar mais tranquilo quando eu aceitei que eu tinha que tratar, que podia ser que eu fizesse tratamento pro resto da vida. Pode ser que sim. E aí eu aceitei isso. Quando eu aceitei isso, as coisas começaram a ficar mais tranquilas pra mim, emocionalmente falando. E aí o meu corpo foi correspondendo. As emoções que você ia sentindo também. Isso. Então, assim, por isso que eu falo que a prevenção, ela é antes, né? Quando a gente é diagnosticada, é porque o corpo ele já não aguenta mais, tem alguma coisa errada ali. Então, por isso que a gente tem que ficar atento.
Você acredita que o começo, assim, a gente não sabe ao certo de onde vem, mas Sim. no seu sentido de acreditar, você acha que vem do estresse, da má alimentação, da vivência, o dia a dia, trabalho, Com certeza. várias outras atividades que você já exercia naquela época, né? Sim. 2016. Sim. Então, eu tinha, na verdade, uma vida bem corrida. Eu sempre gostei muito de estudar. Se eu tivesse condições, eu vivia por conta de estudar. De estudar o tempo todo. Sim. E aí depois eu casei, tive um filho, aí tive que parar de estudar. Aí depois que o filho cresceu um pouquinho, voltei a estudar, consegui concluir o meu ensino superior, mas sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Então eu tinha uma vida muito atribulada, não tirava um tempo pra mim. Comia muita fast food, muita coisa. Bobagem era a coisa que você comia, né? Com certeza. Eu amava um hot dog, um hambúrguer, uma pizza com catupiry. Quem não, muito bom. Então, assim, depois que eu adoeci, eu comecei a mudar os meus hábitos. E vi o tanto que isso faz diferença. Pra gente, né? Gente, como ser humano, pra todo mundo, fica aqui uma dica. Então, assim, realmente. Essa vida estressante, sabe? Eu trabalhava de domingo a domingo, se deixasse. Então, agora eu comecei a gerenciar meu tempo, uma coisa muito importante, trabalhar de segunda a sexta, de tal horário a tal horário. Esses horários têm que ser os horários produtivos. Eu preciso ter o horário com o meu filho e final de semana eu tiro pra mim, pra me cuidar. Pra você se alimentar bem também, né? Fazer uma atividade física. Fazer uma coisa proporcional ao lazer e tudo mais. É verdade. São coisas que trazem o bem-estar pra gente, né? Sim, é verdade. Todas essas atividades. Não só trabalhar, né, gente? Então, assim, é bom você ter um acompanhamento com um psicólogo, um psicoterapeuta. Ele vai te ajudar. De repente você tem alguma mágoa que você carrega desde criança. E isso vem, apertando seu coração desde quando você era pequeno. E agora você se tornou uma pessoa adulta, mas tá aquela mágoa ali te corroendo por dentro, né? Tá liberando cortisol. Então, cortisol é estresse. Então, não faz bem pro seu corpo, seu organismo vai reagir. Absorve aquilo e reage produzir serotonina, né? Sorrir, pensar coisas boas, falar coisas boas. A palavra tem muito poder. Então, assim, falar coisas boas, profetizar mesmo na sua vida, a cura, pessoas boas, de coração bom. Você também, a gente que é ser humano, é obrigação da gente ajudar o outro ser humano, né? Como ser humano, não é porque você é bonzinho. Você tem que obrigação partir de dentro, né? E tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Com certeza. Isso mesmo. E o tratamento hoje acabou ou não? Sim, teve fim. Até que enfim. Até que enfim, o depois desse tumulto fim. todo, esse tratamento chegou até então um fim. Porque já teve um certo fim já em julho de 2018, não é isso? Isso. Eu ouvi de uma equipe médica, de uma neurocirurgiã falando comigo, neurocirurgiã não, neurologista. Falando comigo que eu tinha dado uma metástase no cérebro e que não tinha mais o que fazer. Que se eu operasse o cérebro, né, podia sangrar na mesa de cirurgia até falecer, vir a óbito. Ou então, se eu não operasse, o tumor ia crescer e eu ia falecer de qualquer forma. Ou seja, você estava na opção dela com dois caminhos, os dois caminhos eles levavam ao mesmo destino. Sim. Então passei literalmente pelo Vale das Sombras, da morte. Mandou um beijo lá. Falei, seguiu. Então eu não vou ficar aqui. Tchau. Eu vou ali viver mais um tempo, daqui a pouco eu volto. Verdade. E aí, qual foi a minha decisão? Conversar com outros médicos, pegar outras opiniões. E aí eu conversei, procurei um neurocirurgião e ele me indicou um radio-oncologista em Belo Horizonte. E eu fui para BH fazer umas consultas, fiz uns exames. Ele falou comigo, olha, o seu diagnóstico ele está totalmente errado. Aqui está constando 4 lesões, você não tem 4 lesões no cérebro, você tem 2, uma do lado direito e uma um pouco mais profunda, que pode ser que
A outra equipe oncológica pensou que pudesse ter mais lesões, mas é uma que está um pouco mais profunda e é passível de uma radiocirurgia. E eu fiquei super feliz, né? Eu queria abraçar o médico. Carregar pra casa. E ele super tranquilo, super calmo, falando comigo, não, como se eu tivesse uma gripe. E aí ele foi e falou comigo, é passível de uma radiocirurgia. E eu, o que é radiocirurgia? É um termo que a gente não ouve muito, né? A gente não ouve, principalmente quem faz tratamento pelo SUS. Né? A gente não tem muita informação, tem todo um protocolo de tratamento que o médico precisa seguir. Então a gente como paciente tem que entender isso também. Né? A gente não pode ficar, o médico está ali, ele está estudando, se ele está ali, foi capacitado para isso, ou você pode confiar plenamente nele, mas se você não sentiu confiança, uma dica que eu falo é procure outras opiniões. É bom você ter 3 ou 4 opiniões e chegar na sua conclusão que é melhor para você. Então isso também é uma forma de sabedoria, porque às vezes a pessoa ouve um diagnóstico e fica ali. Imagina se eu tivesse ouvido o meu diagnóstico, o último. Aquele diagnóstico que você ouviu aqui em Sete Lagoas, né? Era um diagnóstico completamente fora da realidade que você vive hoje. Que eu vivo hoje. E se você tivesse parado naquele diagnóstico, você de repente não estaria aqui conosco. Verdade. Ou então estaria fazendo um tratamento que seria só mais uma onda. Eu não ia sair daquele mundinho. E aí ele falou comigo que eu era passiva de uma radiocirurgia, passou os exames de imagem para eu fazer. Aí fez todos os exames e com 20 dias eu consegui marcar a radiocirurgia, que foi uma cirurgia sem cortes no cérebro. Bem tranquila. Bem tranquila. Você faz na máquina de radioterapia mesmo, a mesma máquina de radioterapia, coloca uma máscara de radioterapia, só que a máscara é maior, ela pega mais o ombro. Você fica imóvel porque ele é bem preciso. E foi 1 hora de sessão de radioterapia direto no cérebro. E aí eu saí de lá, as meias zonzas, meia tonta assim, a cabeça doendo bastante. Isso foi dia 17 de setembro e o médico me deu alta dia 26, depois de 9 dias. E aí eu comecei a fazer uso de corticoide e agora estou reduzindo o corticoide. Quem conhece sabe que o corticoide ele retém muito líquido, ele pode induzir até 2 litros de líquido no corpo por dia. E ele incha muito a parte do dorso, a parte superior do corpo da gente. E é abdômen, ainda tá um pouco inchadinho. O abdômen aqui, né, no ombro, isso, e as bochechas. Então, assim, quem me conhece sabe, eu tenho um rosto bem fininho, você lembra de mim? Eu sempre fui magérrima, meu sonho era pesar 50 quilos para doar sangue. Olha só, a meta de vida dela era pesar 50 quilos para doar sangue. Tá agora eu peso, mas não posso doar. Pois é, acontece, né? Acontece. Mas você também é uma pessoa que já ajudou muitas pessoas com a questão de informação, então você não está doando sangue, mas de uma certa forma você também contribui. Sim. Né? Você falou sobre o SUS. Você fez então todo o seu tratamento do câncer de mama pelo SUS? Todo o tratamento pelo SUS. Foi um tratamento difícil? Foi demorado? Como que foi? A gente sabe, né, que o serviço do SUS no Brasil ele é um dos melhores. Não é um serviço ruim. Eu consegui fazer todo o tratamento. Só esse último mês, que foi da radiocirurgia, que eu tive que ir particular. Mas eu consegui fazer. Foi uma solução que você buscou extra por conta própria? Por conta própria, procurando informações, conversando com médicos e pessoas. E fui para BH e consegui fazer. Consegui fazer lá. Então, assim, agora eu estou reduzindo o corticoide. Eu vou fazer uma ressonância daqui 3 meses para poder fazer acompanhamento, ver como está. Mas o médico, o radiocirurgião que me operou, ele falou comigo que eu não preciso mais tomar nenhum tipo de quimioterapia, nenhum tipo de remédio agora. Só tirar, reduzir o DEX, o corticoide, e aí depois eu não preciso fazer mais nada. São os passos naturais de fazer acompanhamentos. Isso. Então, assim, foi de 2016, nós estamos em 2019. Então, assim, estou fechando 2019
pra mim foi chave de ouro. Então, sabe, a mensagem que eu quero deixar mesmo para quem passa por uma situação dessa, ou para quem conhece pessoas, parentes, ou até amigos mesmo que estão passando por uma situação dessa, não desanimar. Porque, como disse Jesus em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com certeza. Né? É claro que a gente tem aquele dia que a gente quer estar mais introspectivo, quer chorar, quer deitar na sua cama, ficar sozinho sem conversar. Isso é normal, gente. Isso aí acontece com qualquer pessoa, somos humanos. Mas depois, no outro dia, acordou, viu o sol, Deus te permitiu? Bora lá. Toma um banho, gente, vai correr atrás das coisas, vai conversar, vai pedir opiniões, vai conversar com quem já teve. Inclusive, quem quiser falar comigo, pode chamar. Pode chamar, gente. Ela responde todas as suas dúvidas, maravilhosa. Eu gosto que você fala realmente do câncer de mama assim, abertamente. Sim. Você sente essa obrigação de falar sobre, passar para as pessoas sobre como que é? Sim, me sinto na obrigação, faço sempre que posso, atendo muita gente, aconselho, descobri que eu tenho o dom do bom conselho, outro dia falaram para mim, são assim, centenas de pessoas que me ligam, me procuram e conversam. E aí, como paciente, como vivi e vivo, né, isso ainda, eu tenho muita informação, muita coisa, a gente vai aprendendo, né? Igual tem gente que está começando, iniciando agora, não sabe como proceder, muitas informações. Então, assim, pra mim que já passou por isso, eu compartilho tudo que eu fico sabendo, eu compartilho. Porque é muito importante. E às vezes a informação não chega na pessoa, entendeu? Eu já conheci muita gente nesses 3 anos de caminhada de tratamento. E conheci muita gente que veio a óbito. Entendeu? Que se entregou, que ficou depressivo, que não procurou um psicólogo para conversar, que não procurou outro médico, que não gostava de visita de amigos, não aceitava nem visitar. Então a pessoa não consegue mesmo se levantar. Então, assim, tenham um bom ânimo, queiram ficar bem, é possível, olha o que eu passei e eu estou aqui contrariando, né? Toda a expectativa da medicina. E a medicina também está muito avançada. Atualmente, verdade. Muito avançada, Muitas cada ano informações mais. novas. Infelizmente, né, os dados que a gente tem, que eu leio sobre câncer, vão aumentar, infelizmente. Mas por quê? Por causa da rotina de vida que a gente tem levado. A gente tem vivido assim intensamente, como se fosse o último dia. E não para nada, não para se cuidar, para respirar, para estar com a família, para estar num lugar mais verde, para fazer uma caminhada. Então a gente tem que reservar um tempo pra gente, né? Precisa, isso é muito importante. E essa é a verdadeira prevenção contra qualquer tipo de câncer. Cuidar da alimentação é muito importante. Prevenção do câncer é muito simples. Cuidar de você. Esse é o principal recado dessa live, então, né, Sueli? Sim, cuidar de você em primeiro lugar. Se você está bem, você consegue ajudar outras pessoas. Se você não está bem, não está legal, como que você vai ajudar outras pessoas? Vai ser um fardo para você ajudar alguém, porque você não está bem. Então, primeiro você tem que estar bem. Primeiro com você. E depois você consegue ajudar outras pessoas. Você estando bem, você consegue passar isso para as pessoas. Só para as pessoas te verem, te olharem, elas conseguem sentir que você está bem. Ótimo. Arrasou, gente. A gente não abriu a perguntas, porque a proposta era realmente ela vir aqui contar da vivência dela pra gente, né? Pra gente poder trabalhar isso agora nesse mês de outubro. E eu te agradeço demais por ter aceitado o convite, tá? De ter vindo aqui na sobrancelharia, conversar com a gente, falar um pouquinho, abrir, né, um pouquinho o leque pra gente. Sim. Porque por mais que eu particularmente sou amigo dela, acompanho o tratamento desde 2016, né, Sueli? Eu te conheci, você estava um pouquinho já no meio já do tratamento. E
E a gente vem com informações, por mais por conta da correria da vida, né? Ó, só pra você ver. Por conta da correria da vida, a gente pega muitas informações, às vezes a gente não tinha todo o conteúdo e assim ficou muito claro sobre o que você passou, a vida difícil com que você lidou durante esse período pra cá. Sei também que você teve muita gente que te auxiliou, que te acompanhou, Sim. né? Sim. Desde então, pessoas que a gente não consegue parar para agradecer, porque você não pode esquecer de um ou outro, né? Não dá né? pra mencionar nomes. Graças a Deus eu tenho verdadeiros amigos. Isso. E quando eu caí, eles me levantaram. Tava todo eles mundo sabem. lá. A minha família, os meus amigos e clientes também. Olha só, meu amor, chora, tá? É verdade, viu? Porque tem dia que a gente não tá bem, né, Sueli? E um cliente chega assim com a conversa, a hora que você vê, você já tá em outro nível. Eu também tenho muito essa experiência aqui no estúdio. Que ótimo. Você também, eu não sei de luz. Né? Nossa. Tem um coração muito bom, muito bondoso. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu percebi isso. Você era diferente. Ai, então, que bom. assim, foi um presentão pra mim. Eu falo que cada pessoa que a gente conhece, né, que tem essa aura boa, essa coisa boa, é um presente mesmo. Deus usa, né, as pessoas aqui na Terra. Aproxima pessoas boas pra perto da gente. É verdade, aí vai virando aquela conexão. Por isso que é tão importante a gente não se fechar naquele mundinho de tratamento. Ai, meu Deus, tô com câncer. Eu tenho câncer, eu faço um tratamento de câncer. Isso pra mim é natural, pode acontecer com qualquer pessoa. Pode. Então essa é a Sueli. Sueli é essa que eu faço um tratamento de câncer. E tenho até orgulho de falar que eu fiz, que eu faço e que eu consegui vencer a doença. Então é isso que a gente tem que ter em mente, não desanimar. Nunca. E procurar ajuda, porque a gente sempre precisa de ajuda. A gente às vezes pensa, né? Não precisa, tal, quando eu crescer, que eu vou ter, que eu vou fazer isso. Então a gente precisa sempre de ajuda, a gente precisa sempre um do outro. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Tchauzinho. Tchau. Tudo de bom. E Pra você é também, isso. sucesso. Pra gente, carinho, né? Saúde, felicidade. E sempre essa energia boa, esse sorriso pra nós todos aqui. É verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Arrasamos.